Obrigado, Jesus, por mais essa manhã na tua presença, que a tua palavra fale aos nossos corações, que sejamos inspirados por ti, Senhor. Não aquilo que queremos falar, mas aquilo que o Senhor quer relatar aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, por cada um que pode participar, Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amados irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Graças a Deus por isso. Quero procurar ser breve, não me estender muito, mas nós estamos essa semana para falar sobre fortalecendo as emoções. Um tema bastante forte, propício para essa manhã. E eu queria utilizar o texto de Provérbios. Vamos falar de Salomão. Acho que Salomão é um dos caras que mais falaram sobre fortalecer as emoções. Amém? Queria usar o Provérbios 25, 28. Diz assim, a minha versão diz assim: como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Eita, que forte! Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Obrigado por você compartilhar sobre o som. Esse texto, essa madrugada, eu estava debruçado sobre esse texto e eu achei ele muito interessante para compartilhar aqui com vocês. E eu fiquei pensando o seguinte: nós estamos falando de fortalecer as emoções, certo? Mas antes de fortalecer as emoções, existe aqueles dilemas da velha criatura, aquele comportamento que às vezes ele nos denigre, ele vem denegrir. Então, o que a gente precisa saber nesse primeiro momento é conter a nossa ira. Acho que aqui não tem, aqui ninguém nunca ficou irado, fala a verdade. Acho que ninguém aqui nunca ficou irado. Aqui, só lá na minha terra, lá no Rio de Janeiro, o pessoal meio irado lá, meio nervoso, né? Nós precisamos também conter nossos sentimentos, sabe aqueles sentimentos que nos levam a agir ou reagir de forma inadequada, né? Isso tudo faz parte das nossas emoções. Então, quando o texto que li, para quem está chegando agora, é Provérbios 25, 28. Então, Salomão, quando ele está falando desse contexto, desse versículo, ele está comparando uma pessoa que não tem autocontrole, Flávia. Ele está falando desse tipo de pessoa. Essa pessoa que ele está falando que ele não tem controle, e aí ele cita a cidade, ele faz essa analogia com a cidade. Então ele está dizendo assim que a cidade é uma cidade que não tem muros. Ele compara uma pessoa que não tem controle com uma cidade que não tem muros. Ou seja, ele está falando de uma cidade que não tem proteção, que é facilmente atacada pelos seus inimigos. Olha a comparação que ele faz. Ele pega a cidade uma cidade derrubada, sem muro, e ele compara a uma pessoa sem controle, uma pessoa desgovernada. Ele está falando sobre isso. E aí um outro autor que talvez ele fale de uma forma mais simplória, ou uma forma mais simples, é Paulo. Ele vai trazer uma citação fácil. É quando ele fala sobre os frutos do Espírito. Quem aqui já teve a oportunidade de meditar sobre os frutos do Espírito? Então, Paulo ele vai
relata isso em Gálatas 5, lá no versículo 22 e 23, ele vai dizer assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E ele diz: contra essas coisas não há lei. Ele está falando de Gálatas. Ele está recitando Gálatas. E aí eu queria sublinhar aqui a palavra temperança, ou domínio próprio, a melhor forma que você achar, mas temperança. E aí ele descreve exatamente em temperança o controle que devemos ter sobre as nossas atitudes e reações. Ele vai falar isso. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Que a temperança é algo que o Espírito de Deus produz na vida daquela pessoa cristã após a sua conversão. E aí o pastor Jamerson, ele pode até falar um pouco depois mais sobre isso para a gente, amém? Veja bem, Paulo está falando do... Quem traz controle para a gente? É os frutos do Espírito, e é o Espírito Santo que traz a temperança, que é o controle, é o domínio. Então, quando a gente não tem esses frutos do Espírito, a gente acaba sendo pessoas iracundas. Pessoas que se irritam facilmente, que não conseguem controlar seus sentimentos. Esse tipo de pessoa precisa ficar atenta, ou nós precisamos ficar atentos, né? E orarmos, pedindo a Deus que nos dê estratégia. E nós estamos falando daquele texto de Provérbios ainda, com uma citação de Paulo aqui para reforçar. E aí quando eu olho para o versículo 16... Vivi, ele fala também sobre o autocontrole. E quando eu falo, o versículo 16 ainda do capítulo 25 de Provérbios. Só que quando ele fala lá no versículo 16, o sentido agora ele está falando de controlar os nossos desejos. Ele está falando de controlar os desejos. E aí olha só o que diz o versículo 16, que interessante. Ele diz assim: achaste mel? Uma pergunta. Aí ele diz: come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Ele está falando aqui de controlar os desejos. Nós estávamos falando lá em cima de controlar as emoções, de autocontrole, agora dos desejos. E quando ele está falando de controlar os desejos, parece simples no meu entendimento. É uma coisa fácil, simples. Mas, para tirar minha conclusão, o que Salomão está falando aqui exclusivamente sobre o mel? Ele está dizendo assim, o mel, nesse caso aqui, ele representa aquilo que é desejável. Sabe aquilo que às vezes você quer de qualquer maneira, e aí você não consegue controlar, porque já entra ansiedade. Ele está falando disso aqui, de algo desejável, aquilo que é bom aos nossos sentidos. E aí o que Salomão quer explicar para mim, para você aqui? Ele está dizendo o seguinte, que Deus nos permite aproveitarmos de tudo que é bom. Mas aqui dentro desse versículo de Salomão tem um alerta. Ele está dizendo assim, tome cuidado com os excessos. Sabe quando a gente às vezes ultrapassamos os limites? É bom, é gostoso, aquilo que é desejável é bom, é gostoso. Mas Salomão ele está dando um alerta, dizendo assim, toma cuidado com os excessos. Salomão está dizendo assim, o excesso é resultado de uma vida sem moderação. Ele está dizendo assim, o excesso é o resultado de uma vida sem controle. Mas eu não sei porque que eu estou falando isso aqui, porque aqui todo mundo é controlado. Aqui todo mundo tá, sabe, aquela coisa bem fantástica de Nárnia, sabe, de Nárnia. Veja bem, mas ele vai trazendo alertas e veja o versículo 8 agora do capítulo mesmo 25. Um outro alerta que Salomão está trazendo para as nossas vidas, ele diz, não te precipites
em litigar, para que depois, ao fim, fique sem ação, quando teu próximo te puser em apuros. Olha, vou ler de novo, ó. Não te precipite. Olha só, nós já estávamos falando de alguém sem controle nos sentimentos, agora nós estamos falando de alguém que não tem controle sobre os desejos, e agora nós estamos falando de alguém aqui que, olha só, não te precipite em te litigar, para que depois, ao fim, fique sem ação, quando o teu próximo te puser em apuros. Eu estou falando de alguém que não tem controle dos seus desejos e reações. Sabe quando você está no trânsito e alguém te dá uma fechada? Ele não queria te dar uma fechada, mas sem querer ele te deu uma fechada e você não tem controle e tem aquela reação explosiva, que aí é momentânea e daqui a pouco você acaba se arrependendo, mas aí já foi, você já falou. Sabe, aquela palavra sem pensar que você falou, sem reação. Sabe, é disso que Salomão está falando. É disso que ele está falando. E aí ele traz essa compreensão para mim, para você, dizendo assim, ó, devemos nos lembrar que a nossa natureza de Adão, sabe, aquela natureza adâmica, aquela natureza caída, ela sempre vai ela vai tentar nos levar para o descontrole, ela vai tentar nos levar para insatisfação ou para satisfações dos desejos terrenos, sabe? É esse alerta que Salomão está trazendo para mim e para você. E aí, qual é o meu conselho para mim e para você essa manhã? Nós precisamos nos apropriar da morte com Cristo. Sabe, quem está morto não tem reações de desejos. Quem está morto não tem descontrole. Quem está morto, ele não tem problema com as reações. Entendeu? Ele não tem. Então ele está nos convidando a nos apropriarmos da morte com Cristo. Porque quem morreu com Cristo, a velha criatura, como diz o pastor James, isso aí, o velho homem, ele pôs um fim nessa natureza. Na natureza adâmica caída, ele pôs um fim. Está entendendo? Quem morreu, se apropriou da morte com Cristo, ele está vivendo a nova vida que foi conquistado lá na cruz. Sabe? Eu falei aqui para você de algumas coisas três coisas, né? O descontrole, que precisamos ter o autocontrole, né? O descontrole dos desejos e o descontrole das reações, né? Geralmente é assim. E o que a gente pode fazer para fortalecer então as nossas emoções? O que a gente pode fazer? E aí, primeira lição que a gente aprende aqui para a gente caminhar para o final. Primeira lição. O que fazer então para fortalecer as nossas emoções? Primeira coisa, proteja a sua mente. Você pode didaticamente ou pedagogicamente compartilhar comigo, interagir comigo aí no chat. Então, coloca assim, como eu posso fortalecer as minhas emoções? Vai lá. Protegendo bem a minha mente. Dia desses atrás, uma pessoa me ligou e perguntou se podia trazer um parente dele na igreja porque ela estava com um problema de possessão. Ele trouxe, ela se manifestou, nós oramos, expulsamos os demônios, e daqui a pouco ela voltava de novo, manifestava, nós expulsávamos, daqui a pouco ela manifestava, a gente expulsava de novo, e expulsava, e aí eu falei para ela assim, olha, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. O que você precisa é
ter o autocontrole da sua mente. Aqui, porque é aqui que o diabo ele luta contigo. É aqui. O campo de batalha aqui é a mente. E a gente precisa fortalecer sua mente com palavras, precisa fortalecer sua mente de alguma forma para que você não possa perder o controle aqui. E comecei perguntando para ela se ela tinha alguma abertura que quisesse confessar naquele momento. E ela confessou aquelas aberturas. Então, a partir daquele momento, o inimigo não pôde mais. Porque ela começou a dominar a mente dela. Então, o que posso fazer para controlar as minhas emoções? Proteger a minha mente. E aí, olha só, o texto, a primeira carta de Paulo aos Coríntios 2, versículo 16, ele diz assim: porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Ele está fazendo uma pergunta, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Eu acredito e ouso dizer aqui que ninguém. E aí eu digo para você e para mim, como o versículo encerra, 16, ele diz assim: mas nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, os nossos pensamentos são transformados, eles foram transformados, né? Então eu quero dizer para você que a sua mente, ela não pode ser a mente do mundo. Seus pensamentos. Aí nós vamos ver Paulo dizer na carta aos Romanos 12, que foi o versículo do V-Connect dessa semana. Ele diz: não se amoldeiem, né? No versículo 2, não se amoldem, né? As coisas desse mundo, mas renovai, transformai-vos a vossa mente. Então, é lá na sua mente, a luta está lá. O que te leva a ficar fraco nas emoções são exatamente aqui, ó, sua mente. Então eu declaro, você tem a mente de Cristo. Então você não pode pensar as coisas do mundo. Você não pode ter a mente dos outros. Você não pode ter a mente da cultura dos dias de hoje. Você não pode ter a mente da moda, da moda de hoje. Você não pode ter uma mente com medo. Você não pode ter uma mente derrotada. Não, você precisa ter a mente de Cristo. E quando você tem a mente de Cristo, nessa mente de Cristo estão os limites. Nessa mente de Cristo estão os valores, estão os alvos. É ali que você começa a fortalecer as suas emoções, tendo a mente de Cristo. Perceba que Paulo, quando escreve aos Colossenses, capítulo 3, verso 2, ele vai dizer assim: mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto. Será que você pode interagir? Meu tempo está acabando comigo aqui e dizer: os meus pensamentos estão nas coisas do alto. Aleluia. Uma segunda coisa que a gente precisa aprender para fortalecer as nossas emoções. Primeiro tenha uma mente fortalecida. Fortaleça a sua mente. Uma segunda coisa, tome cuidado com as suas palavras. O que você tem falado, crente? O que é que tem saído da sua boca? Tiago 3,11, ele diz assim: acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Então, tome cuidado com as suas palavras. O crente não fala palavrão. O crente não fica fofocando. O crente não fala mal da vida dos outros. Então tome cuidado, porque são esses tipos de portas que você precisa fechar. Sabe, você quer fortalecer emocionalmente? Então blinde a sua mente. Tome cuidado com as palavras que saem da sua boca. Como é que você pode fortalecer as suas emoções se você não pode sustentar as suas próprias palavras? Só podemos fortalecer as nossas emoções se, quando passar dos anos, você olhar para as palavras que foram ditas e você ver que elas são verdadeiras. A gente não pode sustentar a mentira por muito tempo. Então, o que você precisa fazer para fortalecer as suas emoções? Você precisa tomar cuidado com o que você tem falado.
Ei, deixa eu dizer para você, você é um profeta, você é uma profetisa. Na tua palavra, a palavra que sai da tua boca é uma palavra de vida. São palavras que chamam a existência. Faça como está escrito em Romanos 4,17, a parte B. Você vai trazer a existência como se não existisse com a palavra que sai da sua boca. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Se a sua palavra vale até onde vai os teus interesses, a sua riqueza também será limitada. Falar algo agora e mudar depois gera descrédito no céu e na terra. Deixa eu dizer algo para você, pessoas grandes, elas não andam perto de gente que só fala coisas pequenas. Está entendendo o que eu estou te dizendo? As suas palavras são poderosas. Seja de forma positiva ou negativa, elas são poderosas, elas podem abrir o seu futuro. Então chame a existência, comece a declarar coisas boas sobre a sua vida. Terceira e última para a gente orar. O que fazer então para fortalecer as nossas emoções? O que fazer, pastor? Então, compartilha aí comigo aí, você aí, interage comigo aí no chat, coloque aí o que fazer então para fortalecer as nossas emoções. Guarde cuidadosamente o seu coração. Guarde cuidadosamente o seu coração. Você quer fortalecer então as suas emoções? Blinde a sua mente. Tome cuidado com o que você fale, o que você fala. E agora guarde o teu coração. O que diz? O que Salomão nos orienta lá no capítulo 4 e verso 23 de Provérbios? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele depende a sua vida. Você quer ser forte emocionalmente? Quer ter equilíbrio emocional? Guarde o teu coração. Se toda a tua vida depende do teu coração, então ele precisa ser guardado com muito cuidado. Teu coração precisa ser protegido, guarnecido. Se for preciso, ou se preciso for, coloque um exército fazendo a escolta do teu coração, para que você fique equilibrado, para que você fique firme, porque dele depende a sua vida, do teu coração. E aí eu lhe pergunto, como está a proteção do seu coração essa manhã? Esses 3 valores aqui que nós falamos, mente, a palavra, o coração, eles serão depuradores. Depuradores. Para quê, pastor? Para nos fortalecer emocionalmente. Ter o domínio das emoções é ter a chave para uma vida bem-sucedida. Você quer ficar bem? Tenha domínio das suas emoções. A nobreza, a vida real, ela tem a ver com as emoções. Você nunca será um nobre se você optar por se deixar influenciar pelos fracassados. Está entendendo? Se você se permitir ser influenciado pelos frustrados, pelos rebeldes, pessoas que estão a serviço do mal, pessoas que provocam caos, pessoas que são contra a palavra, contra a fé, contra a família. Sabe essas pessoas que ficam tentando influenciar você dentro dessas ideologias, tentando criar discussões, sabe? Se você se permitir levar por esses ventos aí, você vai ter uma vida desequilibrada emocionalmente, porque isso começa a trazer um peso para dentro de você. E aí olha o que está escrito em Isaías 32:5. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima. Escutou isso? O tolo não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima. A sua vida, querido, a minha vida, olha aqui, as suas emoções, a sua casa, seus relacionamentos, seus negócios, suas finanças precisam estar em ordem. Está entendendo? O
O caos não combina com a vida equilibrada emocionalmente. Entendendo? Vou repetir, o caos não combina com você, querido. Você tem a mente de Cristo. Você tem a voz que tem vida. Tá entendendo? Você tem a mente de Cristo. Você tem a voz profética que vem do céu. E você tem um coração blindado em Cristo. Tá entendendo? Chegou a hora de levantar os muros da cidade e se fortalecer. Você não é alguém descontrolado, você não é alguém sem controle. Você é alguém que o Senhor chamou. Então, como uma cidade derrubada, sem muro, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Mas você, essa manhã, é alguém que levantou os muros. Você é alguém que restaurou a cidade. Vamos orar? Eu quero orar contigo. Eu quero orar com você nesses poucos minutos. Eu quero orar com você. Amigo Espírito Santo, obrigado por essa manhã tão poderosa. Em poucas palavras, nós expressamos aqui, Senhor. Talvez nós temos momentos da nossa vida que permitimos o descontrole, acabamos tomando atitudes, começamos a ter reações, Pai, que trazem sobre nossas vidas as consequências, ou até mesmo sem perceber, ferimos a pessoas que amamos. Nós estamos numa semana, Senhor, que o Senhor está nos ensinando sobre fortalecer as nossas emoções. Nós não somos como aquela cidade caída. Nós não somos como aquela cidade sem muros. Pessoas descontroladas. Não, Senhor. Paulo disse que nós temos os frutos do Espírito. E dentro desses frutos temos o domínio próprio ou a temperança. Que nos ajuda a controlar. É o Teu Espírito, Senhor. Que nos ajuda a permitirmos estarmos firmes em Ti, Senhor. Que essa manhã, Pai, o Teu nome venha ser glorificado, Senhor. Que essa manhã, Senhor Deus, venhamos ser tratados, curados, Senhor Deus. Alcança esse irmão, essa irmã, alcança a minha vida, Jesus. Nos faz vencer as nossas limitações, Senhor Deus. E o Senhor nos ensinou, Pai, que é blindando a nossa mente, porque temos a mente do Senhor, Senhor. Nós temos a Tua palavra, Deus, em nossos lábios, Senhor Deus, que podemos trazer à existência, como diz Romanos 4,17, que devemos trazer à existência como se não existisse, Senhor Deus, que essa manhã possamos ser apropriados, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, blindando, Deus, Pai querido, os nossos corações, Pai, com daqueles sentimentos que querem nos fazer, Pai querido, chamar à existência a velha criatura. Não, Senhor, nós anulamos essa manhã, nós denunciamos esses sentimentos do nosso coração, Senhor Deus, ó Pai, que não sejam, Deus Pai, um sentimento procrastinador, que não sejam sentimentos de ansiedade, Senhor Deus, que não sejam sentimentos que vêm nos levar a um estado depressivo, Senhor, a um caos, Pai. Não, Senhor, nós queremos, ó Deus Pai, sim, Pai, blindar a nossa mente. Nós queremos, Senhor Deus, ó Pai, saber administrar a fala na nossa boca, Senhor Deus, ó Pai. Coloca um guarda na nossa boca, Jesus. Protege nosso coração, Pai. Nessa manhã, Deus Pai querido, sejamos assim visitados. Traga esse equilíbrio, Pai, emocional, Pai, em nossas vidas. Que nós venhamos ter atitudes, que venhamos nos colocar de forma, Pai, que venhamos administrar nossos comportamentos, Senhor Deus, porque o controle do Espírito está sobre as nossas vidas, ó Pai, e nós entregamos esse controle em Tuas mãos, para que possa dirigir, Pai, passos da nossa vida. Nós apropriamos, Senhor, da morte de cruz, Pai, e por isso nós morremos para este mundo, nós matamos a velha criatura para sim, Pai, experimentarmos, Senhor Deus,
a novidade de vida, Pai, aquilo que diz a palavra, que Paulo recita, aleluia, em Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e é por isso que eu creio, Pai, que o Senhor está tratando a nossa vida emocional essa manhã, o Senhor está nos habilitando, Senhor Deus, para um tempo novo, oh Deus, que toda ira, Pai, que aquele sentimento iracundo, Senhor Deus, saia das nossas vidas, Pai, que esse sentimento, Pai, que as pessoas chamam de ignorância, saia da nossa vida, que os nossos olhos possam ver, que os nossos ouvidos possam ouvir, Pai amado, um novo tempo, um novo do Senhor nas nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, nos casamentos, na saúde. Eu declaro isso, Pai, na vida dos teus filhos, ó Pai, na autoridade do teu santo nome, é no nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a tua vida e sobre a tua casa um tempo novo, um tempo de controle emocional. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no seu coração. Deus te abençoe. Amém. Que seja um final de semana abençoado para você, para sua casa, para sua família. Um lembrete, domingo agora, 8:30 da manhã, nós temos um culto, vou dizer assim, poderoso, para mim e para sua família. Amém? E para você que não sabe, nós já retornamos com praticamente as 50% do infantil, e creio que para as próximas semanas a gente possa voltar com 100%, porque a prefeitura já liberou né, 100%, e creio com álcool gel, com a sua máscara, com o distanciamento ali, e tudo vai dar certo e você vai receber alimentos poderosos para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, a sua casa, que esse domingo você lembre, que esse final de semana você lembre de blindar sua mente, de controlar sua fala e de guardar seu coração. Esses são os depuradores para que você possa fortalecer o seu emocional. Deus abençoe. Fique com Deus.